mais belíssimos, um show com cavalos, com uma sorte de animais que são realmente, e de profissionais que lidam com esses animais, desde animais da América do Sul, como lhamas, até cavalos da Bielorrússia, da Rússia, do Cazaquistão, cavaleiros que são extremamente habilidosos. Então, a minha experiência no circo já havia vindo em 2017, mas dessa vez superou todas as expectativas. Nossos queridos amigos aí, na Rádio Paraná Oficial, que nos acompanham, do programa Próxima Estação, Hungria. Teremos hoje também a participação da nossa querida Gabriela Breton, brasileira, acróbata, artista, atriz, que trabalha aqui no Circo de Budapeste. Ela que vai falar um pouquinho, que está, inclusive, no palco, que está trabalhando, atuando nesse momento. Neste sim. momento. E agora... esperamos para ela. Exatamente. Então, meus queridos amigos da Rádio Paraná Oficial que nos escutam aqui desde Budapeste nessa semana, passo então a palavra ao meu querido amigo Daniel. Daniel, conte pra gente do circo, agora que eu vim, que eu tive essa experiência, fale pra gente do espetáculo do circo, da sua intervenção do circo e principalmente desse espetáculo que está acontecendo agora. Como chama esse espetáculo? Este espetáculo é adaptado para o circo dos Conte do Grimm, de irmãos Grimm. É muito famoso, mundialmente é muito famoso este conto. Acho que todas as crianças sabem este conto mundialmente, não só na europeia, mas mundialmente. Esta foi uma ideia do nosso diretor para adaptar este para o Natal. Todos os sentimentos belos e todas as cenografia bela. Já viu este show? Já viu o nosso show? Vi. O que foram as experiências para ti? Porque eu sou no grupo dos artistas para fazer, do grupo como um escritor, como um dramaturgo, mas para mim não há novidade para falar sobre este show, mas para você sim, foi bastante. Todas as coisas, este tipo de circo, esta estética do circo, o que é diferente do outro tipo de circo clássico, que experimentou anteriormente no Brasil. Eu fiquei impressionadíssimo. Nós somos muito curiosos. Eu fiquei impressionadíssimo. Opiniões, impressões, experiências aqui em Budapeste, aqui no nosso circo, aqui no Circo Capital de Budapeste. Sim, eu fiquei impressionadíssimo. Por favor, senhor. Primeiro, nós temos uma estética... Bom, o show, meu querido diretor Alexandre Domingues, meu querido amigo, de quem sou fã também, muito fã. O show se inicia com uma... Muito obrigado, meu amigo. O show se inicia com uma atração muito bonita, que são as atrações com os cavaleiros, né? Então, assim, o figurino é lindíssimo, os cavaleiros e as amazonas, elas são muito, muito elegantes. Então, você tem uma imagem com uma amazonas e um cavaleiro cantando. Então, o show ele é todo cantado. As músicas também são compostas pelos compositores e músicos que compõem esse grande grupo, são quase 300 pessoas trabalhando nesse show. 200 pessoas, mais ou menos, trabalhando nesse show, e pessoas que são, assim, de muito talento. Então, quando o show se iniciou, então você vê aquela Amazonas muito bonita, uma roupa branca, longa, quase uma imagem de sonho. Veja, como um conto dos irmãos Grimm, ele é direcionado também ao público infantil. Então, a temática desse Mãe Roller, ela é uma temática muito onírica, muito de sonho, muito de fantasia. E é uma moça que derruba lá um determinado instrumento, a madrasta estava
fazendo lá o seu tecido, e ela derruba lá um instrumento dentro do poço, e a madrasta fala, ó, pode buscar dentro do poço. E ela vai, ela encontra um outro mundo dentro do poço. Então a gente começa a entender isso depois do show desses animais maravilhosos, né? Então entram os cavaleiros e com várias performances, muito de sonho, esteticamente é muito bonito. Além da performance em si, dos cavaleiros, dos animais que são muito bem treinados, a toda a estética ela se integra numa, numa egrégora, numa aura de sonho, numa aura de descoberta de um novo mundo por uma menina que inicia então uma descida a esse mundo dentro de um poço que é um poço, me perdoem a expressão, um poço mágico. E daí aí as coisas se tornam cada vez mais bonitas, né? Ela descobre vários mundos, vários planos e precisa realizar algumas provas que são colocadas para que ela possa passar esse mundo e recuperar um instrumento que deve devolver para sua madrasta. Tudo é muito lindo, o figurino cuidadosamente realizado. O que chama muito a atenção é que o jogo de luzes no palco, as cores do figurino, as letras das músicas, tudo é muito integrado para esse clima de sonho, esse clima de imersão. Então, quando você está assistindo o espetáculo, você está nesse mundo. Então, você vê o figurino é muito bonito, da mesma forma que a nossa Gabriela, né, que desenvolve daí um navio, que é um navio voador, a Gabriela Navio aéreo, né? Um navio aéreo, então, mas você olha ela como acróbata. Este navio é um aparato inteiramente original. Ela, a Gabriela, que monta que idealiza, monta o aparato, então você olha aquilo girando no ar, aquilo se deslocando com ela, e você consegue ver perfeitamente como se ela estivesse no mar ou num rio, algum ambiente com água, fluido, e aquilo dragando, e ela sendo puxada cada vez mais profundo, e num redemoinho, é lindíssimo. Eu recomendo, os amigos da Rádio Paraná Oficial que vierem a Budapeste têm que conhecer o circo, o circo de Budapeste. Bem-vindo aqui, bem-vindo. Olha aí, e tem que tirar uma foto com o Daniel, que é o dramaturgo, poeta, que constrói com todas essas outras pessoas esse espetáculo que é uma estética em movimento. Tudo, absolutamente tudo no show é pensado no sentido de integração e de imersão daqueles que estão no espetáculo, possam sentir a história, mas não somente a história, mas toda a delicadeza das personagens, a importância de cada personagem no momento que elas aparecem. As músicas são lindíssimas, é um espetáculo belíssimo. E, claro, um grande presente hoje para o nosso programa Próxima Estação Hungria, que o Vetkező Megálló Magyarország, é que nós estamos hoje, a convite do nosso querido amigo Daniel Paul, dentro do circo, aqui nos bastidores, onde passam todas as estrelas do show. Eu estou me sentindo muito importante, meu querido diretor Alexandre Domingues. Estou conhecendo todas essas estrelas, nunca conheci ninguém que estava no palco ali. De repente, agora conheço todo mundo. Você veja, por obra do nosso querido amigo Daniel Paul. Agora, Daniel, seu ponto de vista da história, né? E seu ponto de vista da como funciona então o circo depois que você vê o espetáculo, né? O que você pode nos dizer? Esse trabalho todo, né? Reúne quantas nacionalidades diferentes, mais ou menos? É muitos, é muitos. É uma forma de arte internacional. O circo, no mundo do circo é normal que tenhas artistas dos diferentes países, diferentes continentes, para invitados para o circo, para não só nosso circo, ao nosso circo, mas mundialmente é normal para fazer. Mas
esta forma de arte pode ser internacional e universal, porque o ler dos verbos normalmente na Hungria é húngaro, e na França é francês, etc. Mas a visualidade tem o rolo principal. Olha só. Como pude ver neste show. Sem palavras, sem a idioma, você, o agente, pode fazer parte do show, pode interpretar o show. Olha só. E isso é o que se nota. Normalmente no mundo do circo, no arte do circo, porque há um fato, por exemplo, os visitantes do nosso circo, 30% dos nossos visitantes é estrangeiros. Não me diga. Budapeste ela é efervescente sob o ponto de vista cultural. Este número é grande porque normalmente por uma semana nós temos mais do que 10.000 visitantes. Vejam. 30% de 10 muita mil. Gente, é muita gente visitando o circo. 2 ou 3 mil visitantes. E por isso é como a ópera. Sim. Uma ópera, uma idioma, uma linguagem especial. Olha, e para interpretar uma ópera não é fácil. Não há lugar para a linguagem. Não. As emoções. Exato. E isso no circo é bem lembrado, que você sente também aqui no circo da capital de Budapeste. O circo da capital, você sente realmente que a interpretação que é feita, ela é vivenciada, você faz parte disso. Isso é algo diferente. Às vezes, quando você vai numa peça de teatro, algumas fazem isso, mas aqui é muito palpável, é muito fácil você se deixar levar pelas emoções e pela estética, que é imensamente envolvente. E mais, são pessoas fisicamente muito capazes, né? Os acróbatas, tem uma equipe chinesa, né, que são assim maravilhosas. Elas conseguem fazer uma atividade física muito impressionante. Bom, meu querido amigo Alexandre Domingues, eu acho que aqueles que nos acompanham, nossos amigos aqui do programa Próxima Estação Hungria, na Rádio Paraná Oficial, só de me verem, sabe que eu de acróbata não tenho absolutamente nada, não conseguiria fazer nada, mas essas pessoas aqui são treinadas e estudam a vida toda para fazer esse espetáculo, não é, né? Sim. Acho que é importante para mencionar que este nosso circo, a estética do nosso circo é circo moderno, como a história, como cenas, como o teatro. Exato. Como teatro não só para crianças, mas para um público universal. Nesta maneira, nos escrevemos este conto de irmãos Grimm, este Mai Olle, escrevemos, e na adaptação foi já mudanças do original. Por exemplo, esta história atemporal de uma menina diligente e de sua irmã indolente. Mas, em nossa adaptação contemporânea, o conto torna-se mais íntimo, mais intenso. Acompanhamos duas irmãs que, por meio de provas circenses de tirar o fôlego e de uma coreografia arrebatadora, descobrem o verdadeiro sentido da irmandade e aprendem a aceitar uma a outra, não apesar das suas diferenças, mas por causa delas. Mais do que uma simples parábola infantil, nosso conto de fadas
revela correntes simbólicas mais profundas. Fala do amadurecimento, do aprendizado de escolher entre o certo e o errado e do despertar para a harmonia oculta da verdade que rege o nosso mundo. Nosso espetáculo circense conta como um elenco internacional deslumbrante, Verdade. como disse o senhor, uma Verdade. artista brasileira e uma artista russa assumem os papéis principais, acompanhadas por 3 palhaços húngaros, 3 clowns. Mas artistas da China, do Uzbequistão, da Alemanha, da Hungria, da Rússia e da Ucrânia, ao lado de cavalos e de animais exóticos, darão vida e nesse mundo encantado uma cúpula de circo. Mas sobre Gabriela Moura Brantam, na artista brasileira, pode ser como o Peter Fekete, o diretor do nosso circo, diretor do espetáculo e diretor-geral do Circo Capital de Budapeste, ele disse para mim anteriormente foi um encontro marcado pelo destino. Sim. Disse, relembra Peter Fekete, o diretor do espetáculo. Nos conhecemos em um festival internacional de circo no Peru. Nosso mundo, nossa forma de arte é internacional. Claro, o casting foi no Peru. Olha só. Na Hungria, online, mas conhecemos em um festival internacional de circo no Peru, onde eu integrava o júri. Eu e ela, Peter Fekete. No olhar de Gabriela, em seus movimentos, em sua presença luminosa, reconheceu aquele autoconhecimento desafiador, aquela energia indomável de quem quer transformar o mundo e tirar seu próprio caminho. Era exatamente essa força que eu buscava para o papel da jovem rebelde em minha olha. Porque um dos caracteres aqui nesse nosso espetáculo é um carácter rebelde. Ela é rebelde. E desde o início dos ensaios, ela vem confirmando sua intuição, e a intuição do diretor, e Gabriela é perfeita para este papel. Esta é como uma protagonista do nosso show. E olha, uma artista do Brasil, na Hungria, no centro da Europa, e o casting foi no Peru. Olha só. Num festival internacional do Peru. E este como nossa vida, como nos podemos funcionar como artistas, selecionar o perfeito artista para o rolo no futuro. Perfeito papel no futuro. Então, e agora na Hungria, Gabriela não pode falar em húngaro, mas ela não há papel de falar como os movimentos, com a coreografia, com a presença, com sua presença no interpretação palco. E com o seu talento, não só de atriz, bem como de prova. Pude ver ela. Perfeita. Sem palavras, sem verbos. Ela foi perfeita. Perfeita. A Gabriela, aquele aparato que ela desenvolveu, que é o seu navio voador, realmente, queridos amigos que nos acompanham hoje, nessa manhã, agora quase indo para a parte da tarde aqui em Budapeste, hoje a gente deve estar ali pelos seus 5 graus, 4 graus, estamos caindo a temperatura, aí em Curitiba acho que deve estar um pouquinho mais quente, mas e na manhã aí de Curitiba, você consegue sentir Gabriela como se tivesse realmente navegando num mar tempestuoso, num rio muito agitado, e ela com movimentos que são muito leves, muito medidos, muito especiais, consegue transmitir a sensação de alguém que se joga dentro de um poço, mas dentro do poço você tem todo o mar até ela chegar onde antes havia chegado a irmã,
com bem menos, porque a Gabriela, ela faz o papel da irmã rebelde, da irmã mais levada, a irmã mais comportada é a nossa artista russa, né? Que faz o papel, então ela desce calmamente, encontra lá os seres. A Gabriela não, a Gabriela já desce, como falamos aí no Brasil, tocando horror mesmo, né? Já desce para agitar o pessoal desse novo mundo. E é lindíssimo, lindíssimo espetáculo. Diversas crianças na ocasião, quando eu estive aqui com a companhia do nosso Daniel, que foi uma tarde lindíssima. E o que impressiona é como as crianças, os adultos também, porque eu estava completamente dentro do espetáculo, mas as crianças, geralmente a criança ela não consegue prender muita atenção, mas ali elas estavam totalmente absorvidas por aquele ambiente, por tudo aquilo que foi criado, exatamente pela perfeição e pelo cuidado com que se pensa o figurino, as luzes no palco, as letras das músicas, as músicas, as composições, as canções. Então, e as cenas interativas. Sim, as cenas interativas. Então tem lá as lhamas puxando os jogos para as crianças, jogos interativos para as crianças, jogos interativos para os adultos. Para os adultos, para jogar o pão de volta lá, né? Era como as pizzas. As pizzas, né? Que tinha que fazer a pizza, mas eu jogava. Quem que estava jogando as pizzas para lá e para cá? Era a Gabriela, era a nossa Gabriela aí do Brasil, a nossa compatriota aqui, de muito sucesso, muito querida aqui em Budapeste, na sua atividade profissional. E, Daniel, me conte mais. Então, essa questão da atividade circense, da dramaturgia, para o pessoal, agora eu que vi todo o espetáculo, e o que nós estamos falando, como funciona o teu papel dentro do circo aqui? Você escreve e aí você integra com as músicas? Como que funciona? Faz ensaio todo mundo junto? Eu sou um escritor, normalmente, um dramaturgo. Não só para os espetáculos circenses, mas nos teatros também. Mas no mundo do circo é totalmente diferente. É porque é um grupo dos artistas, as músicas, as artistas do circo, este grupo de criadores deste show, porque este é um show, um espetáculo grande. E para fazer uma coisa grande, gente, o diretor, ela tem muitos aspectos, muitos talentos para integrar neste show. E todas as fantasias de mim, todas as ideias para mim, todas as associações de mim, pode ser importante para integrar o show, mas acho que é importante para falar um pouco sobre a dramaturgia, o simbolismo sim. É interessante. do circo, porque é um mundo desconhecido para a maioria das pessoas, sim. Você, para mim, sim, para programa, os nossos ouvintes, claro. Neste ano acho que temos 15 ou 20 minutos. Meu diretor Alexandre Domingues, você me autorizaria, Daniel, a gente vira um pouquinho para cá, só que eu gostaria de mostrar um pouquinho da TV, não sei se os senhores vão conseguir, olha aí, ó, vamos puxar todo mundo para cá aqui. Dá para ver perfeitamente, doutor. Dá para ver perfeitamente. Olha aí, ó, agora sim, vamos ver temos se a gente... o show lá. Isso, ali, ó, vou tirar minha cabeça aqui. Isso. Então, o show está acontecendo, nós estamos nos bastidores do Circo da Capital, aqui em Budapeste, e o show acontece nesse minuto, nesse momento, a Gabriela está lá fazendo o seu show, juntamente com todos os artistas. Então, para você que nos acompanha pelos canais do YouTube, Facebook, da Rádio Paraná Oficial, no programa Próxima Estação Hungria, você consegue, então, tirar uma pontinha aí do show, né, meu querido amigo Daniel?
E então você falava da questão da dramaturgia, da integração de todos esses talentos, né? Como é que funciona isso, Dani? Esta é a dramaturgia circense, muitas vezes não funciona segundo os mesmos critérios do teatro ou do teatro infantil. Mesmo quando estamos adaptando um dos contos, neste caso, um dos contos de fadas mais famosos do mundo, no caso de Mai Ole, em húngaro é Holle Anyu, que na versão registrada pelos irmãos Grimm se torna extremamente popular e praticamente um conto de Ninar universal. Fomos obrigados a fazer alterações que se afastam da narrativa original e da sua simbologia compensatória, mas que no contexto do circo justamente assim se tornaram válidas. Esta foi a razão para reescrever o conto original. Então, vocês pegam o conto original e vão imaginar o espetáculo a partir da atmosfera e a partir da estética que vocês pretendem que o público tenha a experiência. Olha aí, meus queridos amigos da Rádio Paraná Oficial. Então, nós temos um conto, meu diretor, Alexandre Domingues, que ele é um conto antigo, dos irmãos Grimm, que foi lido, foi estudado, foi estudado em minúcia, em pormenores, e aí se torna ele é dividido, né? E aí se torna um extrato, um solo sobre o qual se constrói um novo espetáculo, uma nova estética, uma nova história. Uma poética visual. Uma poesia visual. Poesia visual, muito bem, muito bem. Eu estou incomodado que eu estou bem com a minha cabeça aqui, ó, mas vamos lá, eu também não podemos dar spoiler pela TV, né? Mas então, meu querido diretor, dramaturgo, poeta, então, o que você pode nos dizer desse trabalho? Quanto tempo levou para... Hoje nós estamos tendo o show. Meio de ano. Desde o começo do verão. Desde o começo do verão, os criadores... Aqui na Hungria. Na Hungria. Julho começa o verão. Maio, junho... na Hungria. Isso, maio, junho... É inverno para você. Para a gente é inverno. Mas na verão de maio, começo de junho, julho, com uma ideia. E os criadores, aqui no circo, nós, os grupos dos criadores, nos tivemos de viver em febre de Natal. Olha aí. Então, neste meio de ano, porque para nós é justamente nessa época que precisamos começar a preparar este espetáculo natalino do ano. E a escolha do nosso diretor, Peter Fekete, ele foi este diretor do programa, o espetáculo do Natal, recai sobre um dos contos mais conhecidos do mundo, este Mai Ole, e por isso nos últimos meses lemos e relemos esse conto em todas as versões que conseguimos encontrar, não só o original, mas diferentes tipos de diferentes partes do mundo. Há um conto do tipo Mai Ole, é uma catálogo dos contos, catálogo como estruturalismo, pós-estruturalismo, este é um catálogo como os funcionamentos do conto, as partes de contos. Este chama-se Arne Thomson Utter, que sistematiza todos os tipos de contos do mundo. Com a ajuda deste catálogo, podemos encontrar muitos tipos deste conto. Há uns tipos de... Então, agora sim, veja só, foram as perguntas para nós, como podemos fazer mais um conto de todos os exemplos
de conto pode ser no conto original, primeiro uma, e depois a outra menina atravessam para um certo além-mundo, onde precisam passar por diferentes provas para, por fim, receber de Maiole uma figura meio fada e meio bruxa. A recompensa que lhes cabe pelos seus atos. Nos contos alemães da Frau Holle, a recompensa da menina trabalhadora que cai no poço é uma chuva de ouro. Sobre a preguiçosa cai piche. Na variante francesa, Les Fées, as fadas, a moça bondosa encontra uma fada que lhe dá diamantes, enquanto a preguiçosa passa a expelir sapos. Não é pior que o piche, esse é pior O que mesmo piche. acontece nas versões inglesas conhecidas sob o título Diamonds and Toads. No conto italiano La Fata del Pozzo, a fada do poço, a boa recebe recompensa, a má é castigada, assim como é um conto russo muito semelhante. Na versão norueguesa, uma menina é gentil como os seres da floresta, a outra não. E seu destino corresponde a isso. No conto japonês, Shitakiri Suzume, o parda de língua cortada, o velho bondoso recebe uma recompensa, enquanto a madrasta gananciosa encontra dentro de um baú enorme cobras e monstros. Puxa vida. Na variante indiana, a irmã bondosa ajuda uma serpente que lhe dá tesouros, enquanto a outra irmã é amaldiçoada por sua ganância. Em Ghana, na África, conta-se que uma das meninas é gentil como os animais e outra não. No fim, são os próprios animais que decidem o destino delas. Só os exemplares, muitos exemplares, como ajuda neste catálogo, Aaron Thompson, do catálogo de Aaron Thompson. E com estes exemplares, com muitas variações do conto, podemos fazer estas experiências. E com estes contos, nos podemos fazer uma outra versão. E a outra versão, este é um outro conto. Claro, então... Por exemplo, como podemos reescrever, como podemos reinterpretar o conto original. Porque somos no estado 21. E para os ouvidores, para as pessoas, para as crianças do século 21, nos achamos de fazer mais uma coisa moderna, como as perguntas modernas. Claro. Então... a adaptação moderna e todas as nossas perguntas e questões foram sobre a reinterpretação do conto original. Neste é como um feio, como uma bruxa, e não é uma adaptação criativa. Podemos utilizar estes símbolos, o simbolismo, por exemplo, o sol, a lua, sim, às sim, vezes, é o sol o simbolismo e a lua. dos cores, preto e branco, o simbolismo das figuras, mas o simbolismo é uma parte da concepção para crianças, como simbolismo dos movimentos, dos cores, pontos, cenas de coreografia, é uma parte do tudo, do conceito. De tudo. Então, é feito meus queridos Para amigos... enforçar o simbolismo, para enforçar os sentidos o nosso adaptação. Então, meus queridos amigos ouvintes da Rádio Paraná Oficial, o programa Próxima Estação Hungria,
Nós temos, então, o que o Daniel, em resumo, meu querido amigo Daniel, nós temos uma pesquisa exaustiva historicamente, ou seja, lê-se muito os mesmos contos. A partir dessas variações desses contos que foram catalogados, né, por Thomson Uther, catalogados, esses contos, então, eles são minuciosamente estudados, pormenorizadamente atualizados e se faz um novo conto. Então, e claro, fiel às histórias que existem nos mais diversos países. Veja que nós fomos para Gana, nós fomos para a França, nós fomos para a Alemanha, nós fomos para a Itália e tantos outros que foram lidos. E aí, a partir desse estudo, é que cresce toda essa beleza. E daí com um simbolismo mais moderno, um simbolismo de branco e preto, de lua e de sol, mas mantendo a figura das duas irmãs. Uma mais sapeca, mais levada. Mas o circo é uma poesia de visualização. Isso, bacana. Quer dizer, você vê a poesia e em todos movimento. Os efeitos, todos os impulsos no palco. Faz parte do contexto muito maior. O contexto maior, da significado. Um significado mais profundo, maior. Bem, olha aí, meus queridos amigos, ouvintes, uma aula hoje. Eu não sei nem dizer, nós temos uma aula aí de dramaturgia, uma aula de integração de tantos talentos, uma miríade de novas experiências que são trazidas aqui no Circo da Capital, Budapeste. Aliás... por exemplo, meu rolo como dramaturgo aqui para fazer perguntas. E nós fizemos perguntas juntos, neste grupo dos criadores. E estas perguntas, por exemplo, porque estamos no século XXI, o mundo pensa em bem e o mal de outra forma. Por exemplo, nossas perguntas foram, por exemplo, a madrasta a enteada, será que a situação de base precisa ser tal preto no branco, tal unívoca na relação amor e desamor? Claro. A menina feia em oposição à menina bonita? Quem e por que motivo chama alguém de feio? Quem e por que é considerado bonito? Deformamos o rosto de uma das personagens como uma maquinagem pesada? Por quê? Damos uma máscara, pelo menos uma verruga enorme? Por quê? E por que deveríamos ligar feiura à maldade? E beleza ao zelo e à diligência no circo? A diligência no circo. Mas temos esta coisa, de encontrar um conto clássico é uma grande responsabilidade, mas também uma enorme oportunidade para nós. A adaptação é como uma oportunidade. Todo mundo conhece a história maior, mas todo mundo espera do espetáculo aquilo que aprendeu a amar quando a ouviu o leu pela primeira vez. E mesmo assim, há esta tentação ou a necessidade de colorir um pouco as coisas, de transformá-las, de encontrar e mostrar novas camadas de sentido e possibilidades de interpretação. Foi daí que partimos e, ao longo das muitas conversas, a madrasta foi se transformado numa mãe viúva, forte e perfeccionista. Sim, de fato. A filha diligente continuou diligente, mas virou uma menina pré-adolescente, um pouco CDF. Verdade. E certinha, com uma necessidade enorme de corresponder a todas as expectativas. E a filha preguiçosa virou uma adolescente rebelde, insatisfeita com tudo, que critica tudo. Mas ambas permaneceram bonitas, lindíssimas. Ambas lindas, e um figurino lindo e uma história linda. Então vejam. E não temos este porquê. Por quê? Por quê?
Porque a arte circense já passou há muito daquela fase em que a feiura e as deformações extremas eram exibidas em praça pública. Claro, O circo já não é uma arte do arrepio e do susto. O circo já não é há muito tempo um freak show, claro. em que se mostra mulheres barbadas ou pobres Claro. criaturas obrigadas a viver com deformidades físicas por dinheiro. O circo torna-se o arte do belo, o arte da beleza. O nosso circo é uma arte Da beleza. da e do beleza. belo. Ah, Seja a beleza do movimento, a beleza da coreografia ou a beleza dos corpos com capacidades diferentes. perfeito. E assim como há muitas pessoas, há muitas formas de ser belo. É verdade. Todos verdade. nós É verdade. nós somos É belos. verdade. É verdade. Só que, se retiramos alguma coisa, precisamos encontrar outra para colocar em seu lugar. Esta foi a nossa pergunta principal. O que poderia ser, ao mesmo tempo, contraponto e fonte de tensão dramática entre as duas meninas, entre as duas personagens? Claro. E aqui, num comentário entre parênteses, volto ao tema da preguiça, que definitivamente não é algo que faça sentido no circo. Podemos chamar de preguiçosa uma pessoa. Esta é a artista brasileira, a preguiçosa. Originalmente, ela foi a preguiçosa. Exato. Só podemos chamar de preguiçosa uma pessoa que, no espetáculo, executa um dos números aéreos mais difíceis a muitos metros acima da pista. É uma preguiçosa. Não, é difícil Eu dizer digo que ela é só, previsível. Não, é mesmo. Ela pode ser tudo. É rebelde, o que for levada, mas de preguiçosa, fazer tudo que fez e a capacidade física e principalmente de transmitir com o corpo tantas sensações e tantas palavras, com e certeza. por nós, não como precisava. estas perguntas, foi a adaptação, depende do contexto. Em nosso contexto, é o circo, Claro. o artes circenses. E para adaptar do original, do conto original, preguiçosa, ou beleza. Fica difícil. E na No realidade, circo, estas são perguntas muito estas perguntas profundas que muito são feitas, profundas. muito profundas. E perguntas Para muito responder profundas, estas perguntas, difícil. originalmente no circo têm algumas respostas diferentes. Claro. Até pela própria estética que se pretende passar no espetáculo. Então, assim, é feito num resumo apertado, meus queridos amigos que nos acompanham hoje, nessa manhã aí no Brasil, de quinta-feira, hoje já passado meio-dia aqui em Budapeste. Nós temos, então, diversos estudos do conto dos irmãos Grimm, Mãe Rolle. E a partir desses estudos, nos vários países onde se reproduziu esse conto, onde se reproduzem versões desse conto, se extrai o espetáculo, aquilo que se pretende. Mas antes de ter esse produto acabado, perguntas dificílimas de serem respondidas, como perguntas: o que é o feio? Por que eu tenho que associar a feiura à preguiça? Como que eu vou chamar alguém de preguiçoso que faz movimentos dificílimos e metros acima do palco? Praticação. Exato. Anos. Exato. E uma cada pessoa semana, que cada pratica dia, 8 horas por diariamente, um dia, imagine, que uma 40 dedicação que horas por uma isso é o semana. oposto da preguiça. É o oposto, é o outro lado da preguiça. Praticação. E como nós fazemos essas perguntas? Então, é um exercício profundo de reflexão poética, estética, histórica e filosófica. Olha aí, estamos aí numa atividade lindíssima, num espetáculo que prende a atenção e te faz imergir nesse ambiente, nessa atmosfera, exatamente pelo esforço de todas as pessoas e pela reflexão profunda. Claro, concordo plenamente, não é mais um freak show, não é mais mostrar
pessoas Graças a Deus. graças a Graças a Deus, Deus. né? A atividade circense hoje é uma atividade estética, em movimento, em movimento. Mas conte mais, Daniel, eu te interrompi aqui, porque para mim é muito interessante todo esse contexto, muito novo também, não imaginava que fosse tão profundo filosoficamente, para ser claro, a estética ela é filosófica, mas eu nunca imaginava que as perguntas iniciais fossem perguntas tão difíceis, né, de serem respondidas. Quando continuamos, procuramos e conversamos muito sobre os contos originais, as diferentes variações dos contos originais da África, do Japão, da Europeia. Mais perguntas, por exemplo, quem poderiam ser essas duas meninas no século XXI? Claro. Que cores, símbolos, sons e sensações deveriam estar ligados a elas? A tarefa é ao mesmo tempo difícil e fácil. Fácil por isto, no circo trabalhamos com gestos e sinais fortes. Podemos superenfatizar certas coisas com muito mais ousadia do que no teatro, ou do teatro infantil. Mas isto foi difícil porque, para que dentro do circo, o circo permaneça circo e não escorreguemos demais para soluções puramente teatrais. Num espetáculo de longa duração, temos apenas só algumas cenas para mostrar alguém, para apresentá-lo em sua plenitude, na complexidade da sua alma e nos pontos dramáticos da sua história. Olha só. Esta é uma arte dos espetáculos, o equilíbrio entre o circo clássico e o novo circo narrativo. Circo narrativo, boa definição. Um e outro, e os dois ao mesmo tempo. O circo clássico, nos cenas como só artistas do circo, e o novo circo como uma história, como este circo narrativo, como uma cena da peça do teatro aqui. Exato. Com cenas, com caracteres, com simbolismo, inteiramente, poder interpretar inteiramente este espetáculo. Não só os impulsos, não só a qualidade dos artistas, mas como um conto no palco, um conto no manege. Olha só. Manege é um palco para o circo. Temos os momentinhos lá, isto é uma final. Exato, já o final. Aí você que nos acompanha pelos diversos meios de difusão da Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria. Temos aí, então, uma prévia, roubando aí algumas imagens e transmitindo diretamente em tempo real o espetáculo aqui do Circo da Capital em Budapeste. Daniel? Nesta maneira, foram as questões para nós, se eu quero mostrar mais um pouco do trabalho de um dramaturgo, nosso espetáculo pode ser uma menina diligente. De certo modo, ela é mais simples, tanto no conto quanto na sua própria história. Mas se ela é a boa, a bonita, a trabalhadora, assim não se torna chata. Exato. Como torná-las mais interessante, como dar a ela também uma verdadeira história, como fazer com que ela também se desenvolva, amadureça ao longo das provas, passando de pré-adolescente a mulher adulta. Ela tem autoconfiança. Como essa autoconfiança se fortalece, como amadurece, como descobre que a sua diligência não a transforma na serviçal dos outros, mas a torna forte e independente. Como é que, de uma
garotinha talvez um pouco metida, que se intromete em todo e quer sempre agradar demais. Nasce uma mulher adulta autonoma que, pela própria força, conquista uma grande fortuna. Como é que um raio de sol ainda despertar se transforma em sol fulgurante? Claro. Isto foi uma meninha dirigente. E então temos a meninha feia e preguiçosa, que na nossa versão não é nem feia nem preguiçosa. Como ela é, então, Gabriela do Brasil? Como exato. ela é, então? A menina rebelde, né? O contraponto da outra filha, Este né? é o- É o oposto da outra filha. É como uma adolescente que, ao mesmo tempo, é absolutamente comum e profundamente especial, desorganizada, que seja. Que passa a noite acordada, por que não? Se fica até da madrugada arrumando coisas, Tudo bem? lendo, vendo séries, conversando com as amigas, então, claro que da manhã terá dificuldade em acordar. Por que não? Se perde a hora, chega atrasada na escola e desleixada, afobada e irritadiça, sobretudo antes do café, questiona tudo e assinica como uma boa e velha adolescente de 16 ou 17 anos. É normal nesta idade. Claro. Nada é bom e bastante à primeira vista, e então já vem também a pose blase, como uma jovem de 17 ou 18 anos. Mas não é má, não é má, nem feia, não é má, nem feia. Ela é assim. E ela também encara suas provas e também cresce. Que tipo de adulto nasce de uma adolescente rebelde? Foi uma pergunta. Claro. Se ela é mutável como a lua, sol e lua, se ela é mutável como a lua, como será quando crescer? Estas foram as questões, as perguntas para mim, como um dramaturgo do show, e para o diretor do show. E acho que Gabriela e aqui, Muito aqui, bem, muito bem. eu vou procurar só um Perfeitamente. minutinho para procurar ela. Meus queridos amigos, ouvintes e que nos acompanham também nos demais meios de difusão da Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria, tudo estamos fazendo ao vivo. Então, a nossa querida Gabriela Moura Breton sai agora do espetáculo, então vem nos dar um pouquinho, vem alegrar o nosso programa, vem efetivamente trazer um pouco mais de informação. Hoje, que foi efetivamente, hoje um dia de descoberta, né? Nunca eu, particularmente, dentro do pouco que sei, não imaginava essas perguntas filosóficas tão difíceis, esse processo criativo, mas muito mais que um processo criativo, um processo construtivo de um novo conto. E principalmente tentando uma interseção, um contato, uma ligação no século XXI com a juventude, com essa juventude que hoje dispõe de meios de comunicação que são revolucionários há 20 ou 30 anos atrás, não se imaginava. Quer dizer, se imaginava fazer o que nós estamos fazendo hoje, né? A gente poder ver quem é da minha idade, mais ou menos, aí, meio século atrás, já sabe que tinha os Jetson, né? Que você via a TV falando com a TV, e aquilo era uma coisa que para nós era, eu quando era criança, era muito distante. Então hoje não, hoje as crianças já nascem com essa tecnologia que é revolucionária, que é uma tecnologia que tornou o mundo muito maior, mas muito menor ao mesmo tempo. Né? E esse processo criativo, esse processo construtivo parte, então, num breve resumo, que o nosso querido dramaturgo, poeta, escritor Daniel Paul teve prazer de trazer para nós hoje, é um processo primeiro, de pesquisa exaustiva do conto que se pretende recriar. Depois, num segundo momento, nessa recriação, nesse processo de construção da obra,
as perguntas que são feitas, para onde nós vamos. Em resumo, no meu entender, seria isso. Para onde nós vamos? O que vamos fazer em termos de construção de um novo conto, algo que já é muito antigo, que tem várias versões em vários países, porém, essas associações, essas perguntas profundamente filosóficas, perguntas ligadas à estética, ao figurino, às cores, então tudo se decide, todo o espetáculo ele vai ser definido a partir dessa pesquisa e dessas perguntas que são respondidas pelo dramaturgo, pelo diretor. Aliás, é importante a gente ressaltar que é um processo construtivo e criativo de diversas pessoas, de muitas pessoas sendo integradas para que você tenha um espetáculo. Daí o porquê de você ter, desde maio, junho, todas as pessoas envolvidas neste espetáculo trabalhando exaustivamente para poder, perto do Natal, já Natal nós já estamos aí daqui a pouquinho a 30 dias, mas hoje 40 dias, basicamente, 41 dias do Natal, já trabalhando para poder entregar esse belíssimo espetáculo, que é o espetáculo da Mãe Roller, aqui no Circo da capital de Budapeste. Eu fiquei realmente boquiaberto com o espetáculo, é uma história realmente muito contada, né? A mãe com as duas filhas, ou a madrasta, né? Uma é filha, a outra não é filha, uma é boazinha, a outra não é tão boazinha, uma é mais indolente, uma é mais rebelde, mas a maneira como foi reconstruído, né? E depois tem uma cena lindíssima em que a menina rebelde, ela é a lua, então ela se senta como se fosse numa lua, né? E aquilo vai subindo, muito bonito, acima do palco, e a mesma coisa acontece com a menina mais educada, mais que deseja agradar a mãe, né? E sobe no sol, então é o sol e a lua, são diferentes, mas são complementares, são visões da mesma possíveis visões da mesma pessoa, né? Todos nós temos a nossa sombra e também temos o nosso lado solar. E nossa sombra como desconhecido, não como algo ruim, mas algo que às vezes até mesmo nós mesmos desconhecemos. E aqui em Budapeste, hoje, então, nosso querido amigo Daniel fazendo a coisa, não é, meu querido diretor Alexandre Domingues, fazendo o programa Próxima Estação Hungria ao vivo, esperando aqui ansiosamente por um alô, um oi da nossa artista brasileira aqui em Budapeste, na Hungria, no circo da capital, no Főváros Circus Budapeste, que é o circo da capital de Budapeste. Também gostaria de comentar com os nossos ouvintes um fato interessante do espetáculo, é que são coisas às vezes que, pelo menos para mim, me pareciam tão não vou dizer simples, mas assim, a iluminação do palco, as cores que são usadas, o momento em que todas as luzes se apagam e se acendem, e depois a estética dos movimentos, tudo isso parte dessa construção importante, estética, filosófica, e qual a mensagem que se quer passar com o espetáculo como um todo. E, como muito bem salientou nosso querido amigo Daniel Paul, não existe mais, não há mais aquele circo de show de horrores. Ah, muito bem, quem chegou, vejam só. Cadeira para ti. Tenha bondade, quem chegou é a nossa querida, tudo bem? Tudo bem. Gabriela Moura, vamos puxar um pouquinho, Moura Brentan. Moura Brentan, é isso. Gabriela, nós estamos ao vivo e a cores, fomos buscar você lá saindo palco, do espetáculo, né? fomos buscar o Daniel, vou buscar a Gabriela. Hoje, pela Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria, um programa do Consulado Honorário da Hungria no Paraná, estávamos falando de você. Eu sei que tem uma hora que você pega uma agulha, você estoura os balões, ela estoura todos os balões. É a parte mais divertida do show, é muito legal. Conte para nós a tua motivação aqui em Budapeste, conte para nós um pouquinho da tua experiência. Ai,
Nossa, primeiro está sendo muito obrigada por me receber aqui e está sendo muito incrível para mim estar aqui. Eu fui chamada para participar desse show depois do festival que eu participei no Peru. O Peter, né, o diretor do espetáculo, me viu e me chamou para participar. Então, além do meu número aéreo que eu faço, eu sou também personagem principal. Então, isso para mim está sendo muito incrível. O cenário do show foi inspirado no desenho do meu aparelho. O personagem que eu faço é uma menina meio rebelde, né? Ela é bem rebelde, ela estoura os balões, ela joga as pizzas para fora. É muito divertido de fazer, é muito legal ver como o público interage com isso, né? Então, mais uma motivação para mim também. Eu curto muito fazer isso. Acho que está sendo incrível assim ter esse papel e ser tão bem recebida pelo público atuando também, né? Porque eu, como artista circense, eu não sou atriz, mas estou sendo atriz agora. É uma atriz de mão cheia. E eu vi em primeira mão uma belíssima interpretação e uma capacidade de transmissão corporal, de transmitir a mensagem, uma presença marcante. Então a Gabriela, ela entra, Gabriela que é uma menina perto de mim, eu sou bem maior, que a Gabriela nunca faria as coisas assim, mas ela no palco é um gigante. A hora que a Gabriela entra no palco, aquilo parece que o palco inteiro, ela ocupa o palco inteiro ao mesmo tempo. Conte pra gente do teu aparelho, conte pra gente como foi fazer o navio. É um barco aéreo, isso. Barco aéreo, esse é o nome, barco aéreo. O barco, na verdade, não tem muito tempo que eu criei ele, né? É uma criação minha. Eu comecei a desenhar quando eu estava na escola de circo no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente tem a Escola Nacional de Circo, né, a INCLO. Eu fiz a formação de 2 anos lá e dentro da escola, junto com o professor, eu comecei a investigar algo que fosse diferente, que ninguém tivesse, mas também que tivessem referências de coisas que eu já tinha contato, né? No caso, a lira, que está no meio, e aí uma mistura da lira com o trapézio, com o pole em cima. Então, eu busquei uma coisa que fosse diferente, que ninguém tivesse, mas que também tivesse minha essência. E eu sou de Salvador. Olha aí, baiana! Eu sou de Salvador, eu cresci na praia, cresci no mar, minha família ama mar. Então, adoro esportes aquáticos. Então, eu acho que a referência do barco, ela veio por aí também, né? Eu quis trazer uma coisa diferente, mas que tivesse a minha essência, que tivesse um pouquinho de mim lá dentro, para poder trazer isso para as pessoas que me veem também, né? Acho que é super importante. Muito bem. E dá para sentir, quando a Gabriela tá no barco voador ali, dá para ver, é como se tivesse na água, no mar agitado, entrando numa turbulência ali, e os movimentos belíssimos. Uma estética, uma artista, uma interpretação. Eu só tenho elogios para você. Eu só tenho elogios para você. E é muito bom ouvir isso, porque, na verdade, a ideia inicial do meu número, ela é exatamente isso, né? Tipo assim, mais do que o barco em si, seria emoções. Você passar pelo momento da tempestade, porém no mar calmo, e conseguir se manter firme ali, né? Então, a ideia do número em si era realmente transmitir exatamente o que você falou. Então, é uma delícia escutar isso. Sim, você transmite perfeitamente. Não, e a sua presença, de fato, quando você domina ali, o palco se torna você. Então, assim, meu querido diretor Alexandre Domingues, que nos acompanham, esta é a menina rebelde. Superamos a menina feia, a menina que é não sei o quê, que não sei o quê. Então, temos essa nossa querida compatriota brasileira, artista, atriz, acróbata. Como você entrou nesse mundo, Gabriela? Nossa, a história é longa, mas resumindo, eu venho da ginástica rítmica. Eu fui ginasta profissional por 11 anos. Eu fui da seleção brasileira de ginástica rítmica. Olha aí! Competi pan-americano, sul-americano, muitas medalhas. Que legal, parabéns, parabéns. Depois da ginástica, eu viajei para o Peru. No Peru, eu comecei a trabalhar com televisão e com dança, totalmente diferente, mas entrei no mundo da dança. Fui bailarina profissional por alguns anos, e dentro desse programa de dança veio um pessoal do circo
se apresentar, ia ficar apaixonada, porque eu achei que era exatamente a mistura entre a ginástica e a dança. Eu poderia usar os dois, né, sem aquela coisa da competição. Então, eu e eu ali, sabe, podendo misturar tudo aquilo que eu gosto. Então, foi aí que eu vi pela primeira vez o circo. E aí eu decidi voltar para o Brasil e entrar na escola de circo para poder me profissionalizar também na área, né? E aí tem 1 ano só que eu me formei e comecei a trabalhar com circo. Que legal! E me diga uma coisa, e a interpretação agora, como atriz? Agora já é também um novo universo, né? Eu não sei, eu não me sinto segura para isso, não. Não, mas eu vou te dizer que, olha, gosta. Eu gosto, Pretende seguir realmente. nesse caminho de atriz? Quem sabe? Exato, eu acho a tua presença ali, veja, a gente vê a tua capacidade física, vamos dizer assim, de transmitir uma mensagem nessa junção entre a ginástica e a dança, como você falou, mas no primeiro momento não, no primeiro momento a gente vê uma atriz, né? Quando você entra no palco, né, antes de você entrar naquele mundo aquático mais aéreo, né? Você entra no palco, você é uma atriz, e você interage com os outros atores, com os cantores, né? Que são assim, e o cantor é muito exigente, né? Para eles trabalharem com você. Viu, meu querido diretor Alexandre Domingues, cantores são exigentes, né? Os cantores, eles são mais, né, Gabriela? Exigem muito, né? Com certeza. E agora a Gabriela entrou, então, nesse mundo, trabalhava era ginasta, medalhista, mas um orgulho para o Brasil. Que bom, que bom. E a experiência aqui em Budapeste, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que estão nos acompanhando, como está sendo? Nossa, está sendo incrível. A cidade é belíssima. Assim, sinceramente, não tive tanto tempo ainda para poder sair para conhecer, mas o que eu pude conhecer, nossa, eu fiquei apaixonada. A cidade é muito linda, as pessoas me receberam muito bem, né? Tanto aqui dentro do circo como na rua em si, né? Em geral, me senti acolhida na cidade, além de ser absolutamente linda. Gostoso, e comida gostosa também. Comida boa, né? É uma baiana falando. Olha que a cozinha baiana é a cozinha, né? Delicioso. E apimentar também, se quiser, né? Mas eu não gosto muito de comida apimentada, não. Eu sou uma baiana que não gosta de pimenta. A baiana que não gosta de pimenta. Tá certo, né? E me conte mais uma coisa, então. E os planos para o futuro? Vamos vendo. Agora, meu foco principal vai ser o festival, né, de Budapeste, o Festival de Circo de Budapeste, que é um festival super importante. Então, eu estou assim, super ansiosa para participar. Acho que vai ser uma porta de entrada para muitas coisas incríveis que vêm acontecer. Então, nesse momento, eu estou só focada no festival mesmo. No festival. Que é em janeiro, que vai ser um evento que... Vem vários circos? Como vai funcionar? Você tem que ser convidado, vem artistas do mundo inteiro, é como se fosse uma competição, né? Um festival de circo, ele é uma competição, você ganha prêmios por isso, pelos jurados, então é um pouquinho mais, né, assim, digamos, alto nível, só vem artistas muito bons. Então, primeiro, ter sido convidada para esse festival, que eu sei que é tão incrível, já foi muito emocionante para mim, sabe? Eu já estou feliz só com isso. Se conseguir ganhar algum prêmio ainda, vai ser maravilhoso. Mas vamos ver. Acho que o foco está só nesse festival agora. Vai dar certo. Você é uma artista completa, de uma sensibilidade, né? Eu acho que é muito difícil, tanto quem escreve, como o Daniel, que escreve as peças, que tem a possibilidade de transmitir em palavras aquilo que a gente sente, você transmite com o corpo, você transmite com a dança e com a interpretação. Então, o teu papel, principalmente na peça que eu vi, e aí já falando aos nossos queridos amigos da Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria, essa peça, ela é lindíssima, e quando a Gabriela entra no palco, então tem uma primeira apresentação da Gabriela, vou dar um spoiler aqui, uma primeira apresentação da Gabriela, que a Gabriela senta lá do lado da mãe, tá lá sentada, né, fica lá sentadinha. De repente, a gente olha, a Gabriela já entra, já chama atenção, né, a postura, a presença, né? Agora, quando a Gabriela entra em cena, aí... você abre a boca e não fecha mais, né? E eu com essa estrela, essa pessoa que tem uma capacidade, uma artista de uma capacidade imensa, um prazer, um orgulho de conhecer, um privilégio, agradecer ao nosso querido amigo Daniel Paul, que nos trouxe aqui no circo, transmitindo ao vivo
aqui em tempo real o nosso programa Próxima Estação Hungria de Budapeste, do Circo da capital de Budapeste. E, Gabriela, agora vamos lá. Você é uma menina nova, bem mais nova que eu, né? Mas eu pergunto para você o seguinte: nessas pessoas que nos ouvem, deve ter jovens também que nos escutam. O que você poderia dizer assim, olha, dissesse para eles assim uma mensagem, o que você diria para essas pessoas que nos ouvem? Porque você, pelo que eu acho, eu vou falar por mim, você já é uma vencedora na ginástica, você é medalhista. Você é uma vencedora na dança, porque meu diretor Alexandre Domingues, eu posso fazer algumas coisas mais ou menos bem. Dançar definitivamente não é uma delas. E você agora é uma vencedora no circo. E já é uma vencedora como atriz. O que você diria para essas meninas, meninos que nos escutam aqui na Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria? Olha, eu acho mais importante é a gente nunca desistir dos nossos sonhos. Tudo que eu me propus fazer na minha vida, eu decidi que eu queria ser boa naquilo. E por mais que as pessoas tivessem opiniões distintas sobre várias coisas, eu decidi que aquilo era o que eu queria fazer e que eu iria fazer bem. Então, eu busquei sempre meus objetivos, busquei moldar minha vida para poder conquistar meus objetivos, seja na ginástica, na dança, no circo. Então, eu acho que é isso. Nunca deixar de tentar fazer aquilo que você ama. Se você quer muito alguma coisa, correr atrás, não se importar com o que ninguém fala e realmente se dedicar para conseguir aquilo, porque eu acho que quando a gente realmente se propõe fazer alguma coisa e a gente busca, a gente consegue. Então, eu acho que isso é o que eu trago para a minha vida e que eu acho que é muito importante para todo mundo. Olha aí, uma lição aí, uma bom conselho, uma lição da nossa querida Gabriela Moura Brenton. Brentan, corrigir. Gabriela Moura Brentan. Você que nos escuta na Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria, dúvidas, sugestões, correções, inquirições, quiser mandar uma mensagem para a Gabriela de parabenização, quiser vir a Budapeste assistir o espetáculo que eu recomendo, só escrever para o Próxima Estação Hungria, tudo junto, @hungria.curitiba.br. Ez a Magyarul nyelv, az cimre magyarul kukac hungria.curitiba.br. Esse é o nosso endereço, então a gente sempre chama para participarem. Nosso diretor Alexandre Domingues, na escuta, meu querido diretor? Ou nos abandonou, será? Na escuta, doutor Marco Schettino. Estamos aqui ouvindo esse programa maravilhoso aqui de Curitiba, onde os termômetros nesse momento estão aí apontando 18 graus nessa manhã maravilhosa. Eu vi que o amigo falou que aí está perto, próximo dos 4 graus. Então deve estar muito frio. Não estou com inveja de vocês, porque aqui está um pouquinho mais amena aí a temperatura. Não está tão alta e também não está tão baixo. Doutor Marco, parabéns aí por essa entrevista maravilhosa. Nós estávamos antes acompanhando ali, tem um visor atrás do senhor ali, e nós estávamos acompanhando as apresentações maravilhosas. Esta jovem aí, a gente já vê até pelo perfil dela, né? Mesmo de longe, a milhares de quilômetros, a gente vê que ela faz o que ama, ela ama o que faz. Isso é o que importa, porque quando a gente ama o que faz e quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha, a gente dá show. E ela, com certeza, ela dá o show da vida dela, como todos nós que fazemos o que amamos. E outra coisa, agora você viu a diferença, Gabriela e Daniel? Você viu que voz de comunicador, essa voz do rádio paranaense? É um portento. Ele entra aqui, abre, é a presença da Gabriela em palco, é a voz do nosso diretor Alexandre Domingues, né? Alexandre, essa artista completíssima, essa pessoa radiante que faz o papel da menina levada, estoura lá os balões, não vou dar mais spoiler ali, porque ela apronta mesmo durante a peça, mas de uma leveza radiante, uma personalidade. Aliás, um grande abraço ao diretor Peter Fekete, essa Peter Fekete Urak,
Úrnak ez a baráti öleles Paranától. Um abraço do Paraná ao grande diretor Peter Fekete, que me falou aqui nesta sala, quem não se contagia com essa menina radiante, com essa pessoa tão brilhante que traz o sol da Bahia aqui para Budapeste, que é a nossa menina, nossa compatriota, que com muito orgulho a gente tem ao lado aqui. E o nosso querido e estimado amigo Daniel Paul, poeta, dramaturgo, escritor, que nos proporcionou um programa para lá de especial. Imagine o programa Próxima Estação Hungria, da Rádio Oficial do Paraná, transmitido diretamente do Circo da Capital de Budapeste. Um evento histórico para o nosso programa, meu querido amigo, diretor Alexandre Domingues. Gabriela, nós temos já caminhando para o encerramento do nosso programa. Você não vai mandar um abraço para o pessoal, porque nós temos gente lá da Bahia que nos escuta também. Olha, com certeza. Um abraço para todo mundo da Bahia que escuta, do Brasil também, que delícia. Deu um pouquinho de Brasil aqui agora. Claro. E para minha família, com certeza, em Salvador, que eu acho que estão me escutando. Claro, meu pai, meu irmão, minha mãe, todo mundo, minha família inteira. Muito bem. E muito obrigada. Eu que agradeço. Muito olha, feliz. Aí isso é a mais-valia do artista, né? Acabou de trabalhar e continua trabalhando, né? Então a gente não pode agir assim, né, meu querido diretor Alexandre Domingues? Tem que deixar o nosso artista descansar também um pouco, né? Ainda tem mais um show. Foi só um minutinho. Tem mais um show? Tem mais um show agora. Daqui então, a pouquinho. Meu Deus do céu, meu Deus. Então, caminhando já para o nosso encerramento, você, querido amigo, querida amiga que nos acompanha na Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria. Hoje um programa alegre, festivo, com 2 convidados para lá de especiais. Daniel tendo nos explicado como funcionou o processo de criação, o processo estético, o processo filosófico de um espetáculo belíssimo. E a nossa querida Gabriela, vou te chamar de Gabriela só, porque né, é uma artista perfeita, completa, uma atriz. Quem puder, quem tiver curiosidade, e eu recomendo, venham a Budapeste assistir o espetáculo Mein Roller, com a belíssima interpretação de Gabriela. E, além disso, vocês verem o nome da Gabriela em qualquer espetáculo, podem assistir, porque vai ser bom. Podem assistir, porque vai ser bom. Meu querido Alexandre Domingues, meu diretor, escolhemos o texto para leitura hoje? Doutor, só um pouquinho aqui, que eu estava atendendo o telefone, né? Eu vou procurar aqui rapidamente, em segundos, esse texto e já chamo aí o senhor para nós lermos o texto. Hoje quem vai ler é o criador, né? Eu estou do lado do criador, não tem como a gente ler o texto do Daniel Paul com ele aqui do meu lado, né? Ele que interpreta novamente o 8º Distrito de Deus. Aqui, Gabriela, nós temos uma biblioteca que chama Biblioteca Panônica. Os livros todos são baixados gratuitamente para quem quiser. Exato. Na página do Consulado Honorário da Hungria, no Paraná. Estamos prontos, doutora. Espera aí que nós vamos baixar o livro. Eu te chamei e eu que não... agora página 37. 37. Vou colocar 37 aqui. É tudo ao vivo, né? Posso passar para outra caixa de areia? Isso. Vamos colocar aqui para o nosso querido. Aqui teria que ser a 35. 5. Isso. Atmehetek mashko homokozolba. Muito difícil. Então, meu querido Alexandre Domingues, se o amigo quiser começar. Então vamos lá, doutor. Posso passar para a outra caixa de areia? Átmehetek a másik homokozóba? O parquinho reformado. Egy felújított játszótér. O jovem pai está sentado na beira de uma caixa de areia. Ao seu lado, o filho constrói um castelo de areia, com grande dedicação. Fiatal apuka ül a homokozó szélén, kisfia nagy beleéléssel homokvárat épít.
Logo se cansa, agacha-se ao lado do pai. Megunja, és apja mellé kucarodik. Papai, Apu, posso ir para outra caixa de areia? átmehetek a másik homokozóba? Posso passar para outra caixa de areia e brincar que somos muitos? Átmehetek a másik homokozóba, és játszhatom, hogy többen vagyunk? Muito bem, esse foi Daniel Paul e, claro, a voz do rádio paranaense e brasileiro, meu querido amigo, pessoa a quem tenho um grande prazer de conhecer e sou fã, é Alexandre Domingues, nosso diretor, grande diretor Alexandre Domingues. Então, esse foi o nosso programa de hoje, próxima estação Hungria. Temos de deixar a nossa querida Gabriela Moura Brentan trabalhar, né? Tiramos do trabalho. Muito obrigado, Gabriela, pela gentileza, pelo espetáculo, pela pessoa tão humilde e também esse portento artístico que você é. Parabéns, muito sucesso, eu desejo nosso e com certeza nosso diretor Alexandre Domingues e todos aqueles que nos acompanham lá no Brasil. Meu querido amigo Daniel Paul, Kedves Baraton, um grande abraço, muito obrigado, ficamos felizes de mais esse programa, a próxima estação Hungria, na sua companhia e a dos nossos queridos ouvintes que nos acompanham na Rádio Paraná Oficial. Agradeço muito, um grande abraço para todos em Brasil. Olha aí. Eu agradeço também. Um forte abraço, meu querido amigo Alexandre Domingues. E ficamos na próxima quinta-feira, se Deus quiser, já em Curitiba, transmitindo o próximo Estação Hungria, que é Vetközi Megalo Magyarország. Um forte abraço a todos e não esqueçam, se quiserem críticas,